O tema de hoje da nossa live é luto coletivo. Tantas coisas aconteceram nesses últimos tempos e mais ainda na semana passada que alarmaram a todos. Então eu convidei a psicóloga, especialista em luto, Nazaré Jacobutti, para conversar com a gente e esclarecer o que é luto coletivo, falar um pouco sobre esse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Pacola, eu sou psicanalista, diretora da Escola de Psicanálise Natália Pacola, da Academia Fãs da Psicanálise, e hoje nós vamos falar sobre o luto coletivo, que ele nos afeta e, mais do que isso, ele nos confronta com uma realidade que muitas vezes nós preferimos manter a distância. A morte, o desamparo, a violência, aquilo que a gente diz assim, isso não poderia ter acontecido. Mas acontece, é assim. Eu só estou esperando a Nazaré entrar aqui na nossa live para a gente poder finalmente começar. Falar sobre luto coletivo não é uma tarefa simples, não é tão agradável, mas é necessário. É uma conversa que não é nada confortável, mas que pode gerar muitas dúvidas. E se você quer saber mais sobre o assunto, tem alguma curiosidade, coloca suas perguntas no comentário que eu vou lendo para Nazaré, tudo bem? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Perguntando que Nazaré. Ah, chegou. Paciência de esperar, né? É, a paciência é uma virtude. Nazaré, já dei permissão para você entrar. Oi. Ah, que bom, já entrou. Ah, pronto. Que bom te receber mais uma vez, Nazaré. Ai, eu que agradeço, né, Natália? Imagina que honra poder falar com você. Isso é uma honra para mim. A honra é toda minha. Vocês conseguem nos ouvir, nos ver bem? Isso, tá ouvindo? Tá ouvindo E bem? boa noite, Camila. Consegue me ver, me ouvir? Ouvir a Nazaré, vê-la também? Tá tudo certo? Isso. Sim, né? Nazaré, você Uhum. tá na Inglaterra ou tá por aqui? Hoje, nesse momento, eu estou na Inglaterra. Oh, maravilha. Sabe que eu fui para aí, né, no começo do ano? Ah, e não veio me visitar por quê, Um Natália? absurdo mesmo, mas eu vou voltar Absurdo. só para a gente marcar o nosso encontro. Ah, estão respondendo Claro, agora. deixa eu ver, deixa eu ver se eu vou. Ah, acho que agora vai. Talvez fique até um pouquinho melhor. Isso. Ai, Você eu está tô me cheia de vendo, luz né? aqui, às vezes até aparece nos meus Ah, óculos, ó. você está me vendo bem? Estão Sim, me sim, vendo sim. bem? Então tá bom. Então tá ótimo. Nazaré, Excelente. Hum. você se especializou em luto e em perdas? Sim, eu me especializei em perdas e luto, né, aí no Brasil. Mas depois eu já fiz vários cursos, né, por aqui na Inglaterra, enfim, e depois eu fiz um mestrado especificamente em cuidados paliativos, Nossa, que tem a ver também, né, porque a minha área é psicologia hospitalar, né, certo. a minha especialização de base é psicologia hospitalar, minha atuação também, mas aí eu fiz o mestrado em cuidados paliativos, porque eu também trabalho com essa população, né? Muito mais com a família das pessoas que estão ali naquele. Infelizmente, os cuidados paliativos ainda, né? Temos isso das pessoas estarem quase já no final da vida, né? Mas ainda bem que tem esse trabalho, que tem quem se dedique Ah, a ele, sim, porque não é um processo que todos vão passar.
Sim, Então, todos nós vamos passar, isso é verdade, você se tem for com toda alguém razão. como você ao nosso lado, seria um privilégio, realmente. Ai, muito obrigada, eu que É. agradeço, E Nazaré, me nossa, fala uma coisa. diga. Bom, todo mundo viu, acredito, o que Hum, aconteceu na semana passada tá. com aquela jovem que esteve Uhum, viajando e que, uhum, infelizmente, veio a falecer uhum, ao participar de um passeio, né? Até, a gente pode até falar de um desafio pessoal de vencer as suas barreiras. E a tá. gente pode chamar todo esse processo de quando avistaram a moça, a Juliana, viram Hum, pelo que ela estava passando e acompanharam essa história. Nós podemos uhum, dizer que estamos, né? Não estávamos, mas uhum, estamos com a notícia de que ela não sobreviveu num luto sim. coletivo? O luto coletivo, ele difere um pouco do luto individual, né? Porque ele é um luto, assim, acontece um evento, um fenômeno, tá? Uhum, É, que abala uma coletividade, né? Um coletivo. Então, claro, o caso da Juliana, ele ficou mais restrito ao Brasil. Não, assim, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar da Juliana, né? Mas, claro, fiquei muito comovida com o que aconteceu com ela, porque é uma jovem, né, bem jovem, acho que sim. 20 e poucos anos, não é isso? É. Então, muito jovem, teve uma morte trágica, Uhum, né? Ela caiu lá no vulcão. Então, isso traz sim uma comoção, né? Não conhecemos a Juliana, acho que a maioria das pessoas nem sabia quem era a Juliana, uhum. mas ela trouxe isso, essa comoção para a gente dessa morte, porque é uma morte trágica e que abalou todo o coletivo. E muitas pessoas, claro, nossa, eu já fiz eu faço montanhismo, isso, né, mexeu comigo. Eu já estive em tal montanha, eu já escalei tal montanha. E, claro, muitas pessoas, né? Eu fico imaginando a família. Então, as pessoas trazem também essa questão, né? Essa comoção pela dor da família. Então, muitas Mas, pessoas que nem conheciam, né? Estavam sim. dando ali condolências para os familiares. Mas então, quando existe um público que assiste a essa tragédia e aí Hum, vivencia um luto junto, comunitário, isso é um luto coletivo? isso, isso. Assim, Tá. o assistir hoje é meio interessante, né? Porque Uhum, não tem como. Como que a gente não vai assistir hoje? Não tem, né? Tudo é tudo é monitorado pelas mídias hoje, né? Todo uhum, mundo, a maioria, todo mundo, mas vamos dizer, a esmagadora maioria do mundo, né? Tem ali um aparelho celular que grava, que filma. Então, hoje uhum, você não precisa ter uma máquina, né? Você não precisa ter uma filmadora na tua mão. Você tem um celular, pronto, você já está gravando. Então, não tem como, não tem hoje, não tem como nós não participarmos disso. Agora, é claro, né? Eu digo que é sempre importante também a gente filtrar um pouco o que a gente está vendo, né? É, e tem aquelas pessoas que gostam de ver, né? Aí já é outro capítulo. Mas nesse momento, assim, é dada a notícia, então a gente sente, a gente fica comovido pela história, né? uhum. Agora, o luto coletivo também, ele está um pouco ligado quando acontece uma tragédia, né? Ou uma figura pública também que morre. Então, Era isso que eu vamos, ia te perguntar. por Por que exemplo, que alguém que nós não conhecíamos pessoalmente, que não tinha uhum, uma grande influência assim nas mídias, uhum, não é? Por que que causa e mobiliza tantas pessoas? porque a morte mobiliza. É Certo. isso, né? Acho que a principal resposta é essa. A morte mobiliza, né? E Por a quê? pessoa, porque a gente tem muito medo desse fenômeno, né? A morte é um fenômeno absolutamente natural,
da existência Sim, humana. Não tem como. Você, eu costumo brincar, né? Você nasceu no planeta Terra, sinto muito, né? Se você tivesse nascido em outro planeta, né, em outro lugar, lá, tudo bem, em outra comunidade, mas se você nasceu no planeta Terra, não tem como. Você está fadado, né? uhum, Você está submetido ao fenômeno da morte, tá? E a morte, ela causa isso, né? É essa coisa do estranho, do medo do o medo. desconhecido, Uhum, o medo do desconhecido, é, porque você não sabe exatamente o que acontece. Nós temos correntes filosóficas e religiosas que nos trazem um conforto, mas a resposta definitiva nós não temos. Essa nós não sabemos. e Então, é é, esse medo. uhum. Justamente nos coloca frente a frente com Uhum. aquilo que é fatídico, que vai acontecer. Só que fica muito mais Exato, próximo. exato, Você pode até exato, falar, eu me vejo nessa situação, eu me vejo no papel de uma mãe, exato. como de um Isso, pai, como os pais dela, ou até me vejo como ela ali naquela situação e exato. compartilha dessa vivência. Perfeito. Porque você, quando acontece uma morte dessa, e claro, né, porque foi uma morte, de novo, né, uma morte trágica, né? Mas o que que essa morte também nos remete? Nos remete à nossa própria fragilidade humana. Uhum, Então, por isso que as pessoas ficam também tão comovidas, porque elas se deparam, apesar, assim, é muito interessante isso, né, Natália? Porque a gente tem plena consciência de que somos seres humanos e vamos morrer. Mas, ao uhum, mesmo tempo, a gente vive, parece que, né, aqui num mundo paralelo, de que isso está acontecendo lá com o outro. Isso sim. não vai acontecer comigo. Então, quando acontece uma morte dessa e a gente está ali e a gente está vendo, né, acompanhamos inclusive o resgate do corpo desta moça. Uhum, Então, você diz assim, nossa, quão frágil é a vida. Então, aqui é, você sai da esfera coletiva e vai para a esfera individual. Nossa, como a vida é frágil. Que fragilidade que a gente vive, quer dizer, num escorregão eu posso perder minha vida, uhum. né? E aí então você começa a fazer essa reflexão. E será que também a gente fica, igual eu vi aqui nos comentários, se, Hum, questionando, falando assim, nossa, é, o quanto nós dependemos um do outro? Entende essa minha indagação? O quanto hum, eu não, eu sozinha posso pouco quando eu estou numa situação dessas, o quanto é sim, necessário um movimento dos meus semelhantes, de onde eu sim, estou, para sim, que para a preservação mesmo da sim. minha espécie ou da minha vida. Acho que tem é que no caso da Juliana, né, eu digo assim, teve um ponto e vírgula a mais. Sabe aquele Hum, ponto e vírgula, né, que a gente coloca mais no texto? uhum, É a negligência, né? A negligência do socorro. Então, mais uma vez, né, na esfera coletiva, porque a morte dela trouxe uma indignação, sem dúvida, mas né? trouxe um plus. Trouxe um plus, porque trouxe essa indignação de que, como assim, né? Por que demorou tanto para É, fazer esse resgate? Então, mas é claro, depois lendo, eu vi que tinha uma série de variáveis que para fazer esse resgate, não é? uhum. Mas a gente, no primeiro momento, nós ficamos indignados. Como que demorou? Por que esse guia deixou ela para trás? Por que ele deixou ela para Por que que trás, ela né? se arriscou, não é? O que que ela Porque ela, buscava? Qual a que ela parte que buscava faltava que ela buscou naquela montanha? exatamente. Então, no primeiro momento, a gente tem um misto de indagações com indignação. Isso é um fato, Sim. né? E aí
e no caso dela, então, a gente tem essa questão de que, poxa, se eu estou numa situação de risco, eu não posso fazer isso sozinha. Então, isso também foi uma questão que as Foi pessoas começaram a levantado. refletir, né? Uhum. Eu, numa aventura como essa, não dá para você estar totalmente sozinha, né? A gente precisa muito do coletivo para fazer algo assim, né? Uhum. Dá para controlar todas as variáveis? Não, não dá. A Mas gente não algumas você controla. pode se precaver, se prevenir, Exato, né. não é? Então, no caso Mas dela, eu acho que teve isso, é. sabe, Uhum. do estranhamento, e todas essas reflexões que vieram à tona. Você sabe que veio por 2 vezes aqui você falando, veio a Hum, mesma questionamento na minha mente e ele sumiu depois, e tá querendo hum, escapar de novo. Freud explica. Mas é mesmo essa quando a gente fala sobre a negligência, sobre uhum, as fantasias do enquanto ela estava naquela posição, não é? E eu poderia até uhum, falar se existe um risco de fetiche, sabe, hum, de dor, do fetiche da dor nesse tipo de situação. Quando passa de uma empatia, não sei se eu estou falando muito teórico, mas hum, depois eu me explico melhor, mas quando passa dessa empatia real para um tipo de consumo emocional, que coloca todos hum, ali na mesma posição de faladores, né, de terem opinião e de hum. entende? Eu acho que eu penso que no caso dela foi uma coisa mais de empatia mesmo, né, Uhum. de empatia, e principalmente porque ela era muito jovem. Né? Então, quando uma pessoa muito jovem morre, é essa coisa que vem, a morte, ela vem para todos, Mas aí que tá. independe da idade. Aí era esse gancho mesmo que eu até queria pegar. A morte vem para todos, mas nem todos estão preparados para ela. Até em cuidados paliativos a gente percebe muito isso, que nós não nos preparamos para ter mais idade, para velhice. Posso falar velhice? Isso, né? Você Para pode ficar falar mais velhice. velho, para ter mais idade. Poucos se permitem, poucos pensam sobre esse tema ainda hoje. Então, quando a gente vê que a morte ela tá assim, tá, Uhum. acontece nos nossos olhos, você até acompanha o decorrer, que você também precisa se preparar. Olha, eu digo que assim, hoje, né, eu tive até eu tive participei aqui de uma palestra, né, de uma jornalista que mora na Suíça, e foi muito interessante, né, porque a gente fala de tantos assuntos. Hoje, a gente fala de sexualidade, a gente fala de drogas, né, eh, nós falamos, hoje a questão de gênero está muito mais aberta, né? Uhum. A gente está discutindo sobre isso. Agora, a gente fala sobre a morte? Não, a gente não fala. A sociedade moderna, contemporânea, né? Que eu ouso chamar de sociedade midiática, né? Eu Uhum. falo que a gente saiu já da sociedade contemporânea e a gente está na sociedade midiática agora, Sim, é. não é? É isso. Uhum. A gente não fala sobre a morte. A gente não fala. Então, às vezes o paciente ele está em cuidados paliativos, infelizmente ele já está ali num período já, né, de finitude mesmo, e você pergunta quais são os desejos, por exemplo, do seu pai? Ah, não sei, eu nunca conversei sobre isso. Então, assim, as pessoas não falam. Uhum. Olha, eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado, eu quero que as minhas. Eu vou pegar o exemplo do meu marido. Eu quero ser Por favor. cremado e as minhas cinzas serão jogadas numa jabuticabeira. Ele quer isso. Ele quer isso. Uhum. Ele quer ser cremado, quer que as cinzas dele. Sabe lá onde que eu vou arrumar uma jabuticabeira, mas eu vou ter que jogar as cinzas dele numa jabuticabeira? Muito bem. Olha só, eu já sei.
Essa conversa, né, Natália, não é uma conversa que a gente vai ter todo domingo ali no almoço de domingo. Não, não é isso. Mas a gente precisa ter esta conversa em algum momento. A gente precisa saber o que o outro quer na hora do morrer. Uma conversa dessas Uhum. torna a morte mais próxima, como, como se ela ganhasse um enredo, ou ficasse mais real, não Sim, é? isso, exatamente isso. Porque olha só, a morte, né? Eu chamo a morte de Dona Celeste, né? Por quê? Então, porque como eu escrevo muito, eu gosto dessa coisa mais poética, né? Então eu falei assim, não, eu vou chamar a morte de Dona Celeste. Né? Quando a E Dona Celeste chegar, a Dona Celeste, ela chega e ela nos convida para uma xícara de chá. Eu elegi chá porque eu gosto de chá. Mas, também. né, de repente você fala assim, ah, não, eu gosto de café, tudo bem. Ela vai te convidar para uma xícara de chá. O convite é irrecusável. Não tem, não, hoje eu não posso, minha agenda está cheia. Não esquece. A Dona Celeste vai te convidar para uma xícara de chá. É um chá eterno, mas você vai ter que ir. É isso, né? Olha só, a gente tem que trazer um pouco mais de leveza para esse assunto. Esse assunto não é mórbido. Claro que não, porque é isso, por isso que a gente está falando aqui, e é até curioso, porque geralmente engloba muito mais pessoas numa live, mas para um tema como esse, a gente percebe que existe resistência, existem as defesas, e está tudo bem, não tem problema nenhum. E aos Não, poucos a gente pode ir entrando mais nesse tipo de assunto, e sim, até trazendo mais conforto ou leveza para quem passa por uma situação de luto. Eu vi algumas sim. pessoas aqui têm a bolinha, sabe, do avatar, do escrito Uhum, luto, luto. É, uhum. é algo que lógico que chama atenção, porque é um Sim, modo também de sim, compartilhar a sua dor, né? sem dúvida, né? Claro, assim, a morte, ela traz dor, ela traz tristeza, não é? Por quê? Porque a gente vai se separar daquela pessoa, daquele objeto que amamos. Isso traz dor, sem dúvida nenhuma, né? Isso traz uma tristeza. Mas a forma como nós atravessamos eu digo que o luto é assim, é o atravessar de um deserto, né? É. A gente atravessa esse deserto, mas a gente chega lá do outro lado, a gente vai chegar diferente, não tenha dúvida. A gente vai E aí chegar é com importante outra. você, por exemplo, Hum, vou até falar sobre hoje mesmo. Eu uhum, recebi uma visita e a menina veio com a mãe. uhum, E fazia tempo que ela não me via. Ela olhou para mim e falou assim: Natália, o que que ela falou? Natália, eu estou muito triste. uhum, Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: morreu o meu tio, uma pessoa assim. E eu uhum, falei: nossa, agora eu fiquei triste também. uhum, Eu uhum, falei para ela, mas como você tá? Nisso a mãe dela entrou. Quando a gente ia uhum, falar mais, uhum. daí a mãe dela, pai, nem fale sobre isso. Ela tá triste, vamos esquecer isso. E eu É, percebi que o olho dela encheu de lágrimas, porque acho que ela estava uhum, esperando me encontrar para poder falar abertamente sobre a tristeza sim, dela, e eu sim, pegar ela no colo e falar: me fala mais, me vai. Eu quero saber o que que você está sentindo, né? Daí eu falei sim. para a mulher, falei, viu? Ela me fala sobre as alegrias e as tristezas. Exatamente. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas enlutadas, é ter um espaço para poder expressar as suas emoções, os seus sentimentos. Né? Então, É, as pessoas enlutadas, quando elas chegam na clínica, é assim, é uma das maiores, um dos itens que elas mais falam. Eu não tenho espaço para falar. Ainda bem que eu tenho aqui, que eu posso falar aqui, chorar em né? paz. E que eu posso chorar. Exato. Hoje a sociedade, eu não sei o que a sociedade tem contra o choro, né? Você vê, a pessoa vê alguém chorando, não, não chora não. Não, 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 filho, Você não, tem vai ficar tudo, tudo, não precisa ficar não, assim. ai, não precisa ficar assim, não, não vai ficar tudo bem. Eu não.
como assim vai ficar tudo bem? Você tem bola de cristal para saber se vai ficar tudo bem? Não, né? É, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui do teu lado. Pode chorar, pode chorar. Eu tô aqui. E não fala mais nada. Fica Uhum. quieto, fica ali esperando, tá? Sabe? Agora, essa coisa da sociedade tentar abafar, porque acho que hoje a gente também vive numa sociedade da alegria, né? Não pode ter É uma, dor, né? não pode ter dor. É Então, se a feio pessoa tá. sentir dor. Exato, é feio sentir dor. Assim, não, não, não. Você tá triste? Ah, pera um pouquinho. Olha, tem um remedinho maravilhoso. Não, Abafa eu a tô. dor, põe ela embaixo do tapete. Não dá. A Não vida dá. não é assim. A vida, ela é feita de alegrias, de tristezas, de perda, de ganho, de dor, né? É de angústia. É essa a vida. Uma vez você falou para mim assim, Natália, é preciso se apropriar de quem nós somos. No Exato. momento de dor que eu estava. Claro. Olha para isso e se aproprie disso também, Se não aproprie é? disso também. E assim, e a gente precisa abrir espaço mais para as pessoas, né? Uhum, Falarem das suas tristezas também. Não, o mundo não é um Instagram, né? A vida não é um Instagram, um Facebook, não é. A vida é muito, né? Ela é muito maior do que tudo isso. Então a gente uhum. tem que abrir espaço para também falarmos das nossas tristezas, né? Eu estou triste. Por que você está triste? Estou triste porque meu cachorro morreu. Estou triste Poxa, porque o amigo morreu, sabe? uhum, Não é só por causa da família que a gente fica triste. Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Às vezes a gente está triste porque um animal morreu, a gente está triste porque, por exemplo, infelizmente hoje no mundo, né, as pessoas são demitidas, então perdem o seu posto de trabalho, né, sua fonte de é. renda. Isso é um luto bem A difícil. gama de lutos é muito ampla. Muito pessoas do divórcio, né, que estão se Uhum. divorciando. Então, divórcio também é um outro luto bem difícil. Então, A dor da assim, gente, gestação, quando você perde, né? ah, aí é uma dor de difícil manejo, né? Que é a Sim. perda gestacional. Nós temos um grupo bacana aí no Brasil, né? Que é o Amada Helena, Uhum. que cuida, né? Que dá apoio para mulheres que tiveram perdas gestacionais. Porque às É, vezes até essa mulher que teve perda gestacional, quando ela chega para a gente no consultório, ela chega falando: "Ah, mas não foi nada. Ah, passei por 2 abortos agora, mas viu? Não, já tô resolvida, não foi nada. não Logo eu tenho pode. outra", sabe Uhum. um, Sim. um- e você, E, a gente sabe que não é simples. A vida não é claro que não. simples. A vida ela não é simples, né? Ela não é simples, mas também a gente também não precisa complicar tanto, Não, né? mas não, mas ela não é simples de se dizer assim, ó, os nossos sentimentos muitas vezes eles são complexos. Sim, Eles começam a ser sim, simplificados quando você consegue dar nome sim, a eles. exatamente, né? Exatamente. E a gente tem muitas dores, né? E a Uhum, gente tem as dores individuais e temos as dores coletivas também. Né? uhum. Porque eu não fi- eu acho que para mim assim é impossível hoje um ser humano olhar para essas guerras e não sentir nada, né? E não ficar indignado com essa coisa, essas mortes todas acontecendo. Eu não quero saber o lado A, o lado B. Eu estou olhando para o todo, né? Então, são muitas vidas perdidas, é muita miséria humana acontecendo. Então, é impossível você não tá, sabe, você não tem um pouco assim, de tristeza quando você olha para a É. situação do mundo hoje. Esses dias eu li uma frase assim: Uhum. quando a dor do outro não te toca, tem algo que você precisa prestar atenção.
Não tenho dúvida. Eu não não tenho é? dúvida disso, né. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo hoje, todas essas misérias, essas mazelas que estão acontecendo, humana, é impossível você não ser tocado por isso, né. Então eu acho que, então a gente tem que ter mais espaços para falar das nossas tristezas, das nossas dores, e também espaço para a gente curar isso, né. Eu não digo Uhum. curar, mas a gente cuidar disso com mais atenção, né, com mais afeto e com mais compaixão também. Existe luto que é mais difícil do que o outro? Não, É uma pergunta. não. A gente tem, isso daí é uma, né, é uma coisa, é uma batalha, né, mas eu diria que não. Por quê? Claro que muita gente vai dizer assim: "Nossa, mas uma mãe quando perde um filho", eu digo: Justamente. "Sim, é uma dor, né, é uma dor muito grande", mas a gente sempre, quando a gente vai falar de luto, a gente precisa saber os vínculos que permeavam aquela relação, né. Então, qual é o vínculo? Qual era o vínculo daquela mãe com aquele filho, daquele filho com aquela mãe, com aquele pai? Então, tudo depende do vínculo, tá. E lógico, a gente vai, né, quando chega uma pessoa enlutada, a gente vai fazer uma análise muito profunda, sempre tendo em mente qual era a relação, qual era o tipo de apego que aquela pessoa tinha, qual era o tipo de vínculo que aquela relação estava É. estabelecida, né. Hoje na psicanálise até a gente tem falado Uhum. muito sobre psicanálise vincular, que é um Vincular. estudo lindíssimo que a cada dia está Uhum. ganhando mais cena. Bacana. É justamente sobre isso, sobre você olhar mesmo para todas as suas heranças, o Sim. seu, né, a sua história. Uhum, uhum. Eu acho que isso é muito importante, né, no luto é isso, a gente tem que olhar para vários aspectos, mas principalmente o tipo de vínculo que se estabelecia naquela relação, né. Uhum. E sim, então eu digo assim, que dor não se compara, dor a gente ampara, né. Não existe Sim. comparação na dor, existe amparo, né, existe cuidado, é isso que existe no luto. E quando você coloca alguém que fala sobre o luto, às vezes a pessoa, ela diz assim: "Nossa, a morte de desse desse sujeito fez com que eu perdesse o sentido da vida. Eu não tenho Ah, mais motivo para viver". É algo que a gente ouve muito, né, quando trabalha. sem dúvida nenhuma, "Como que eu vou né, viver agora?". Então você é um trabalho tão bonito de fazer esse resgate mesmo do sentido daquela vida que vive, não é? sim, você encontrar, é isso, né, a gente precisa encontrar primeiro um ponto de conforto. Antes do Uhum. sentido, né, a gente encontrar um ponto de conforto, porque eu digo assim, isso eu aprendi com meu caríssimo professor Mário Sérgio Cortella, né, que, fui aluna do Cortella, né. Sim, Então, ele diz assim, que a dor, a gente não se conforma com a morte. A gente não se conforma com a morte, tá? Mas a gente se conforta. E esse conforto, cada pessoa vai encontrar o seu meio de conforto. Então, ah, um vai ser lá através da espiritualidade, o outro vai ser numa meditação, o outro vai ser, sabe, desenvolver um trabalho social, né. sim. A gente tem Uhum. vários exemplos aqui, né. Eu acho que um dos mais famosos, sem dúvida, é a mãe do Cazuza, né, Sim. que fez lá a instituição Cazuza, muito bem. É Então, a irmã é do Senna. a irmã do Senna criou o Instituto Ayrton Senna, né. Então você vai se confortar. Quando você encontra um ponto de conforto, aí a gente vai começar a trabalhar um novo sentido para a vida. É Coisa isso, mais linda de né. trabalho. E Você e e encontra ali. eu acredito que tenha gente assistindo aqui, ou agora ao vivo, ou até mesmo Uhum, depois, né, que vai ficar uhum, gravado. Então se você uhum. tiver que sair antes ou chegou só agora,
quando a gente terminar aqui, eu já coloco no feed para quem não assistiu, assistir. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que estão passando por um tipo de dor, como tem outras que estão vendo pessoas queridas com essa dor da perda e estão tentando ajudá-las. Uhum, Existe o uhum. melhor caminho, Nazaré, para você auxiliar alguém que está sofrendo ou que está com essa dor? Olha, primeiro eu digo assim, cuidado com o que você fala, primeira coisa, né? Tem algo que É, assim, não fale, é, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem, é bem ridículo, tá? Mas mas vamos lá. é. É isso mesmo, porque as pessoas falam isso, tá? Então, a mãe acabou de perder um filho, né? E alguém vem e diz, imagina que foi uma perda gestacional, tá? Então, aí a pessoa vem e diz assim, ai, sinto muito. Não, mas olha, mas veja, você tem outros filhos. Não, né? Ela perdeu aquele filho. Ela tem outros filhos, sim, ok, mas ela perdeu aquele. Né? Porque nós somos seres individuais, nós somos seres únicos. Sim. Então, é você estar ao lado de uma pessoa lutada, cuidado, principalmente cuidado com o que você fala, né? E eu digo que a melhor forma é sempre você oferecer o cuidado. O que eu posso fazer por você hoje? Porque às vezes a pessoa está tão. Porque isso nas primeiras semanas, dependendo da perda que você teve, do tipo de perda e como foi a perda, você Uhum. vai ficar um pouco desorientado, tá? Então, é, sabe aquela ajuda no cotidiano ali? O que, que eu posso fazer por você hoje? Tem alguma coisa que seria útil para você? Poxa, se você puder buscar o meu filho na escola, eu agradeço. Tá bom. Aí você vai lá, busca o filho na escola, traz. Olha, nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo organizar a casa. Tá bom. Então você, né, ou chama alguém, ou você mesmo vai lá, dá uma ajeitada na casa, arruma a casa, limpa. E isso vai trazendo um É. conforto para a pessoa extraordinário. Então não é falar, não fala nada. Eu brinco, né, Ofereça Nazaré? apoio. Falo, falar até papagaio fala. Então, Exato, mas é uma exato. brincadeira, mas é isso mesmo. E muitas Sim. vezes você tá ali do lado por curiosidade também. Eu vejo muito disso. Ah, Por curiosidade, para, né, para olhar o que está acontecendo, como que a pessoa está. E quando você fala: "Você precisa de algo?", a pessoa fala: "Sim, eu preciso que busque meu filho na escola. Você pode fazer?". "Ah, mas esse exato, horário eu não posso". exato. Então, Fica não adianta difícil. você falar: "Ai, tá louco, É, só reclama, só", e você não oferecer uma ajuda verdadeira, sincera e honesta, né, exato. Eu de digo que acordo com o que você pode também. de acordo com o que você pode, mas eu digo assim, esse apoio, né, ele é tão importante para a pessoa enlutada, ele é de extrema importância, principalmente nas primeiras semanas, né? Sabe, você fazer uma comida, de repente você faz uma comida, né, e leva para a É, pessoa, leva para ela. Olha, eu fiz uma sopa, né, para vocês, porque isso traz um conforto enorme, né? é como se você Muito falasse: "Olha, eu estou aqui, eu estou aqui". exato. Oi, e importantíssimo isso que você falou, Natália, muito importante. Mesmo você perguntar, ai, como é que você está? É assim, oi, como você está hoje? Não é? Oi, tudo bem? Não, esquece o tudo bem. Oi, Tá tudo bem. como é que você está hoje? Né? Uhum, É, você está precisando de algo? Pronto, acabou. Né? Só uhum. isso. Não precisa ficar falando mil coisas. Você está precisando de algo? Olha, se você estiver precisando de algo, eu estou aqui. Eu estou à disposição. Pode me chamar. Pronto. Ela sabe, talvez ela nunca chame, né? Mas ela sabe que se ela precisar de qualquer coisa, sabe? Fazer um arroz, ela sabe que ela pode contar com aquela pessoa. Ela, Uhum. ela vai mandar uma mensagem. Olha,
Natália, estou precisando sim, né? Você ofereceu, eu estou precisando, preciso disso. E pronto. Então, é tão importante a gente oferecer apoio para as pessoas nesse momento. Mas outro ponto interessantíssimo que você trouxe, hein? Da curiosidade. Isso é terrível, né? Eu vejo. Por que que eu falo que é a sociedade midiática? Porque hoje a gente usa a mídia para tudo, né? Sim. Tudo, absolutamente tudo. Então, é, eu vejo às vezes, né, infelizmente, pessoas assim próximas, inclusive, que morreram, né? Mas como foi? Morreu do quê? Às vezes a pessoa não está com vontade de falar. Ela não quer. Se ela quisesse, ela teria colocado lá no post, né? Uhum, Ela só comunicou a morte. Então, uhum. não cabe numa mídia social ou em qualquer outro, né, ficar perguntando o que aconteceu. Né? O que, É. que houve? Como é que morreu? Né? O que, que aconteceu? Não, isso não interessa mais. Mesmo porque existe tanto julgamento, né? Porque às vezes a pessoa, Exato. não é porque ela está sofrendo, é doloroso para ela, que ela não Sim, pode ir até um restaurante e comer uma comida lá, exato. né? Também Esses tem dias isso. uma pessoa que eu conheço passou pela morte do esposo e vieram comentar comigo, falar, nossa, mas ela tá tão bem, ela estava até numa festa junina. O Não, mas ela pode. que que você responde para a pessoa? Sim, olha, ela pode, porque a gente tem, isso é um dos modelos do luto, né? Que é o modelo dual do luto, né? Uma hora você está voltado para a sua dor, para a sua perda, outra hora você está voltado para o cotidiano, para as coisas do cotidiano, né? Cada Para pessoa a tem uma maneira de restauração. existir, né? Exatamente. E cada pessoa tem sua maneira. Olha, o luto, ele é absolutamente individual, tá? Ele Uhum. é subjetivo e individual. Cada pessoa vai. Às vezes morre uma pessoa da família. Vamos dizer, morreu a mãe. Esta mãe tem 4 filhos. Cada filho sentirá de um jeito. Cada filho vivenciará o seu luto à sua maneira. Não tem jeito, tá? E Então, existe o luto é certo ou individual. errado? Não, não existe nada de certo e nada de errado no luto. Existe a maneira de cada pessoa, com as suas ferramentas, né, psíquicas, emocionais, o apoio social, de enfrentar este luto. Mas não existe certo e errado em luto de jeito nenhum. Né? Cada Uhum. pessoa vai vivenciar a sua maneira e com as ferramentas que ela tem. Né? Eu acho Aham. que isso é importante. E, Nazaré, a gente, voltando ao assunto que nós passamos essa semana de Hum, um luto coletivo, né? uhum, Todo mundo acompanhou o caso dessa jovem que faleceu. uhum. E se eu percebo, por exemplo, num filho, num sobrinho, que esse fato, poxa, tirou mesmo as estruturas dessa pessoa, que ela ficou Uhum. muito abalada, como que eu devo agir frente a isso? Eu acho que esse a gente volta no ponto primordial, né? É, é falar com essa pessoa. É falar. "O- Olha, percebi que você ficou muito tocado com essa morte. O que que você está sentindo? Né? O que que você sentiu quando você viu a notícia? O que que você está sentindo? E Uhum. deixar a pessoa falar, né? Principalmente adolescentes, pessoas mais jovens, porque ela era jovem, né? O que você está sentindo? Né? Como é que você está vendo Sim. isso? É É deixar o espaço abrir espaço para a pessoa poder falar da dor, e do medo né? dela. E do medo, principalmente. Perfeito. Olha, veio Principalmente do uma medo. perguntinha aqui Hum, da Lucy. hum, É, até para quem é, deixa eu só fazer um parênteses, para quem é aluno da Escola de Psicanálise, aqui do Fãs da Psicanálise, quem é do Clube Fãs, após essa live, a Nazaré vai estar comigo num espaço exclusivo para quem é da escola, para falar sobre como atender as pessoas que, né, pacientes que estão uhum. em luto. Então a gente vai ter um Isso, espaço só para essas pessoas, tá bom? isso. O link está no seu grupo de estudos do WhatsApp, tá bom, pessoal?
Mas vamos lá, vou para a pergunta da Lucia aqui. Deixa eu só pegar. A pergunta da Hum. causa da morte pode ser um medo disfarçado, como se a pessoa quisesse saber como morreu para se proteger? Ah, interessante a Interessante, pergunta da né? Lucy. Às vezes sim, viu, Lucy? Às vezes sim, né? Às vezes a pessoa, ela tem, é assim, o medo da morte todo mundo tem, tá? Não me venha com essa de dizer que as pessoas não têm medo da morte, Ah, porque mas tem quem em fale, eu não tenho medo de morrer. não, em algum grau essa pessoa tem. Olha, em algum grau essa pessoa ela tem ali sim não é o medo da morte. Olha só, é o medo do desconhecido, tá? Então, Uhum, sim. E às vezes, por conta, se a pessoa já sabe, né, que tem ali uma coisa, uma questão de doença, sim, principalmente ligada à doença. Então a pessoa quer saber, ah, mas tomou tal medicamento, né? Fez tal, o que que fez justamente, às vezes, para se precaver de alguma doença, principalmente. Mas sim, às vezes a pessoa ela quer saber para ela já se precaver, né? Ah, uhum, nossa, olha, não, então acho que eu preciso, então acho que eu vou fazer eu também vou fazer tal exame, né? Porque na minha família, lá atrás, alguém teve também essa doença, sabe? Às vezes vem, né? Traz essa coisa do passado para o agora. Então, às vezes tem, mas eu diria, Luci, que olha, a maioria é por pura curiosidade mesmo, tá? É uhum, curiosidade para saber o que aconteceu. é. Olha só, deixa eu mandar um Hum, abraço aqui para Neide, um abraço bem carinhoso para você, tá? E ela está dizendo aqui nos comentários, Natália, eu tenho hum, muito medo de morrer. Obrigada pela hum, sua hum. generosidade em compartilhar o que você sente, viu, Neide? Olha, Neide, sim, tem gente que tem muito medo de morrer, né? E tem pessoas que têm pânico mesmo de morrer, né? E essas pessoas que têm um pânico de morrer, a gente já fala que é tanatofobia, né? Que é a Uhum. fobia da morte. Então, assim, é uma pessoa que ao saber de uma morte, ela realmente ela entra num pânico, num estado de ansiedade, né? Eu tive uma paciente que eu cuidei que tinha tanatofobia, tá? Hoje ela anda de avião tranquilamente, Hum. vai para todos os lugares e já está com a ansiedade muito bem regulada. Tem medo? Tem medo, tá? Não, o medo não foi embora. Mas o que que ela soube? Ela soube, né? Ela começou a manejar este medo e começou a fazer coisas que ela não fazia antes. Manejar o medo. Manejar o medo. É isso que a gente tem que fazer, né? E claro, dentro da nossa, assim, é dentro da nossa capacidade também, tá? É, eu acredito que tem um tema que trouxeram aqui Hum, sobre a morte como uma maneira de aliviar o sofrimento. hum. Aí a gente precisaria, acho que, de uma live só, de uma várias para Ah, discorrer sobre esse assunto. isso aí é um manejo dificílimo e a gente precisa de horas para falar sobre isso, né? Mas É, quem passa por essa dor, por esse sofrimento, é da nossa responsabilidade até falar, poxa, busque alguma ajuda, sem fale com dúvida. alguém sobre isso, porque é possível manejar, não é. Sim, eu digo que para toda dor, né, a gente sempre tem ali algum meio de manejo, né? E a Uhum, gente tem que entender, assim, qual é a causa dessa dor? Qual é a causa dessa dor, né? Onde que essa dor começa, né? é. É que às Não é vezes porque coloca ela num começa. diagnóstico, né, Nazaré? Ah, não é porque ela começa, mas é onde ela começa. Em que momento ela começou? Né? Sim. E aí a gente buscar as raízes dessa dor. Né? Uhum. Vamos curar a dor? Não, não vamos. Mas vamos cuidar dessa dor. Né? Vamos ali tratar essa dor.
Então, eu acho que muito importante é a pessoa buscar ajuda, tá? Sim, Busque ajuda, tá? Que, enfim, tem um meio da gente cuidar disso, né? é, Não, assim, não desista, não é. desista. Por Mesmo mais porque, difícil, às diga, vezes, né, fale. Nazaré, a pessoa ela fica escondida num diagnóstico. Então, ela Exato. carrega o diagnóstico como uma bandeira dela. Fala, poxa, não vale a pena eu lutar porque eu tenho esse diagnóstico, não vale a pena eu buscar ajuda porque eu já tenho um diagnóstico. E o que a gente está trazendo justamente é uma saída, é uma porta. É. Então, existe essa porta, a gente pode dizer isso para você. Acho que tem uma questão de que, assim, né, a gente tem o diagnóstico, mas eu não sou o Sou o diagnóstico, diagnóstico. Isso. sabe? Eu tenho uma doença, mas eu não sou a doença. Eu sou muito mais do que isso, né? Eu Uhum, sou a gente descobriu um propósito. Então, a gente buscar esse propósito, né? E entender assim, eu tenho um diagnóstico, sim, eu tenho. Eu, por exemplo, então vou compartilhar aqui com as pessoas aqui, eu tenho distimia, né? Distimia, Natália acho que sabe muito bem, é uma das facinhas lá, né? Uma das faces da a depressão, depressão. que é, que é caracterizado pelo mau humor. E aí as pessoas olham para mim e falam, não, é impossível você ter mau humor, não acredito nisso. Mas sim, eu tenho crises, mas olha só, isso porque não é só, é uma coisa muito mais orgânica, né? A Uhum, distimia é muito mais a ver com o endógeno do que o fora. Mas, olha só, terapia há mais de 20 anos, medicamento quando foi necessário e quando é necessário. Hoje não uhum. tenho mais medicamento, mas quando é necessário, entra com medicamento, né? Sim, E, sem dúvida. e buscar um propósito na vida, um propósito, né? É um despropósito a gente não ter um propósito. Então, qual é o meu propósito? O meu propósito é trazer esta leveza para a morte. Dona Celeste não é inimiga de ninguém, era muito pelo contrário, era uma conselheira. Então, olha só, gente, e eu não sou meu diagnóstico. Eu não sou a minha doença, tá? Eu tenho ela, mas eu não sou ela. Ela não me domina. Então, eu acho que isso é muito importante para quem. E busque, olha, quem escreveu aqui, busque ajuda, tá bom? Uhum. Né, acho que tem alguém aqui também, acho que Karine, dizendo assim, porque tenho depressão e ansiedade e já perdi o medo da morte, pois tentei tirar a minha vida 2 vezes. Então, Karine, busca ajuda, busca ajuda, né? Porque eu tenho certeza, assim, com um profissional adequado, mais uma medicação adequada, é, você vai conseguir atravessar esse deserto da depressão, tá? É, é sobre isso, Nazaré. E a gente está chegando no final dessa live. Como sempre, é muito agradável conversar com você. É, Obrigada. obrigada por ter vindo aqui no Fãs. Eu que E agora, agradeço, imagina, uma isso. honra. Ah, e a gente se vê daqui a pouquinho, lá no nosso A outro gente se vê espaço. depois. Tá Então, bom, Natália. eu agradeço a vocês que estiveram com a gente. E para quem faz parte da Academia Fãs da Psicanálise, como aluno ou então associado do Clube Fãs, nós nos vemos no nosso espacinho lá, VIP, exclusivo, tá certo? E olha, para quem quer saber mais sobre isso, mas eu também queria estar nesse espaço. Manda uma mensagem por direct, clique no link da bio e vem fazer parte também, tá certo? Um grande abraço e como sempre eu falo, Obrigada. né, Nazaré, luz para o bem. Luz para o bom. Tchau, Obrigada, gente. Tchau, gente. tchau.